Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme, né, estar aqui e nessa mesa com o Joaquim Suruí, o Uraã Suruí, a Nádia e a Zélia, né? E, de fato, é uma mesa que está presente a diversidade aqui, né, de etnias, de questões étnico-raciais e da linguagem, né, da cultura, e nós estamos aqui, então, tentando pensar um pouco mais sobre exatamente essa questão, né, a diversidade e a interculturalidade. O que já ouvi aqui, né, até agora foi muito interessante, e assim, é uma aprendizagem que não tem como a gente mencionar, né, estar aqui hoje nessa mesa. Então, estou muito feliz por estar aqui e trago algumas questões para a gente pensar um pouquinho também sobre a criança, sobre a infância, né, algumas questões que estão aí presentes, sempre estiveram, né, não só atuais agora, mas sempre estiveram, mas que agora a gente, né, de um tempo se vem discutindo mais e pensando mais sobre esse período da vida, né, do ser humano, que é a infância e a criança, e nessa idade. Eu vou acompanhar aqui, então, pelos slides, né? Então, pode avançar esse aqui. E quero pedir licença para ficar em pé, que eu acho que fica melhor aqui, até para mim, para ficar aqui. Então, como eu sou professora da educação, fui professora da educação básica e hoje professora da universidade, e trabalho com a educação infantil, lá na UNIR, né, com a formação de professores. Então, para a gente pensar aí, tem umas coisas antes. Tá. Acho que está pulando aí, tá? Tá, alguma coisa aconteceu aí. Tá, mas tudo bem, eu acho que... Tá. Bem, então, eu trago para a gente pensar um pouquinho, então, sobre esse período da infância e pensar, eu não sei se darei conta dessa temática tão importante que é a gente discutir a colonialidade, né? E aí eu acho que a gente precisa também pensar desse ponto de vista maior da colonialidade, mas também a gente pensar a sala de aula, né, como esse espaço que a gente precisa enfrentar, né? Então, enfrentamentos à colonialidade até no espaço micro da sala de aula, né? Que nós temos ali uma diversidade e como é que as crianças, né, nessa fase da infância, elas se sentem, né, chegando num espaço em que muitas vezes e muitas crianças, pela diversidade que nós temos, elas não se sentem acolhidas e nem, de fato, são acolhidas na sua diversidade. Então, a gente tem aí a infância, que é essa fase, né, que vai do nascimento aos 11 anos de idade, até os 11 aos 12 incompletos, né? E a primeira infância, que eu acho que é importante, né, no meu caso, atuo mais com a primeira infância, que é essa fase que vai, então, do nascimento até os 6 anos de idade. Tá? Então, a gente pensar aí que esse é um momento da vida que, de fato, as crianças são mais vulneráveis, né? As crianças precisam muito mais de atenção do que... claro, as crianças, de modo geral, precisam, mas os bem pequenos, né? Quando a gente pensa nas crianças bem pequenas, nos bebês, nas crianças de 0 a 3 anos, de um ano de bebê, né, de 1 ano e 8, de 6 meses, aí de 1 ano e meio a 3 anos, e as crianças de 4 e 5 anos ou 6 anos, então, de fato, elas têm uma dependência muito maior e precisam de atenção. Sem contar que esse é um período da vida fundamental para a vida posterior. Pode avançar. Então, a infância, ela precisa ser, e ela é, né, um momento da vida que é contextualizada em relação ao tempo. Então, acho que já todo mundo já sabe disso, e quem, né, já passou por isso, quem passou pela pedagogia já estudou, já viu, que a infância, ela é contextualizada. Portanto, nós vamos chegar ao momento de dizer que nós temos infâncias, né?
tão contextualizada em relação ao tempo, ao local e à cultura, variando segundo a classe, gênero e outras condições socioeconômicas. É considerada a infância uma categoria social, né, histórica e geograficamente construída, heterogênea e atravessada pelas variáveis de gênero, classe, religião e etnia. Então, a infância é tudo isso junto, né? Não há um modelo específico de infância, nem uma infância universal. Então, nós temos infâncias, ela não é uma só e é definida de acordo com esse, então, tempo histórico, social e econômico que marca a sociedade. Então, né, eu não vou voltar no tempo para dizer de como era a infância, vamos partir aqui, mas essa ideia de infância, essa organização que a gente tem arrumadinha, isso nem sempre foi assim, né? Então, vem sendo constituído com a história. Pode avançar. Então, a infância é um tempo que incorpora tudo o que é a criança. Que a criança é e faz nesse período da vida. Pequena criança, né? Um tempo em que a criança é e vive como sujeito de direitos. Mas esse tempo da criança como sujeito de direitos é um tempo novo, né? Um tempo mais atual, porque nem sempre a criança foi um sujeito de direitos, né? E no Brasil isso é muito mais recente. Então, não mais como um tempo de preparação também para, né, uma infância, um tempo em que se pensa a criança nessa fase, né, a infância, como preparação para o depois, um devir, mas como um tempo em si, tempo de brincar, jogar, sorrir, chorar, sonhar, desenhar, colorir, escrever, cantar, enfim, é esse tempo, né, o tempo da infância. E a criança? A criança, então, a infância, né, com tudo isso, e a criança, este ser aí nesse período também da vida, que é também, né, as crianças são atores sociais de pleno direito hoje, né, marcada no Brasil pela Constituição Federal, principalmente, né? Então, é esse grupo etário que vai até 11 anos incompletos. A criança, e aí na educação, a gente então entende a criança, e o currículo da educação infantil traz isso, né? Que esse fragmento é do currículo da educação infantil. Então, a escola hoje, pelo menos na documentação e em termos de legislação e de documentos que regulamentam o ensino, né, a educação escolar e a educação infantil, entende a criança como esse sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Mas esse conceito de criança, essa ideia de criança, né, muito mais presente agora, principalmente dos últimos documentos, isso nos documentos legais, muito mais presentes a partir da década de 90 para cá, tá? do século passado, né? Então, algumas questões para a gente pensar sobre a infância, né? Sobre esse período. Como é que a sociedade tem olhado para as suas crianças, né? Nesse período em infância? A sociedade, de modo geral, né? A sociedade mesmo. Admitimos as diferenças e a coexistência de diferentes infâncias? Então, nós hoje admitimos essa diferença, né? E a coexistência, né? Que coexistem diferentes infâncias, cada uma com suas particularidades, né? E especificidades. Aceitamos e respeitamos as diferenças presentes, que podem até ser negadas, mas não, né? As pessoas podem negar a diferença, a gente pode, né, fingir que não está vendo, mas a diferença está posta. A gente, então, dá conta disso, nós aceitamos e respeitamos as diferenças. E a primeira infância, então, esse período da vida aí das crianças que vai do 0 aos 6 anos, tem sido considerada nas políticas públicas uma atenção especial, e não só nas políticas públicas educacionais, mas para a saúde, enfim,
de moradia, né? Políticas públicas de modo geral. As políticas públicas para a infância têm sido materializadas e se forem, né, se nós elaboramos, se a sociedade consegue produzir essas políticas, depois elas chegam às crianças, são materializadas? Então, o que a gente percebe? Né? E aí eu trago só basicamente a primeira questão que eu coloco lá, se a sociedade, porque o tempo aqui nosso não dá para tanto, né? Mas a sociedade tem olhado para as crianças? Tem, né? A sociedade tem olhado. Como ela tem olhado? Ela tem olhado principalmente na produção de leis e regulamentos, que aí nós temos muitos documentos e os documentos nos dizem, a sociedade olha para a infância. Ela percebe a infância e a criança nesse período. Então, olha, no século XX, a criança é percebida e é considerada um sujeito de direitos, né? E essa imagem ela é construída a partir da elaboração de documentos legais internacionais, né? Não só, claro, primeiro eles começam, né, em outros países, inclusive. Então, nós temos a Declaração dos Direitos da Criança, de 1923. Nós temos o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, que foi criado também para pensar a infância, né, para dar essa atenção à infância. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, então são documentos que olham, que dão uma atenção em termos de documento, né? E vai dizer, olha, a criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares, principalmente quando a gente olha para a educação, né? Os direitos à educação. Dar-se à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Então, olhem, perfeito, né? Importantíssimo, 1959. A Convenção dos Direitos da Criança, de 1989, a Constituição Federal, de 88, né? A nossa Constituição Federal, que vai colocar aí os direitos da criança. Depois nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a LDB, defendendo aí e vem referendar a Constituição e novamente marcando esse espaço do direito para a criança e para a infância, né? E aí, por último, nós temos a lei a lei número 13.257, que é um documento importante, que é o Estatuto da Primeira Infância, que é deste ano já, né? Importante, definindo várias questões para a primeira infância, né? Criança de 0 a 6. E aí vou dar uma avançada, né? Que são os documentos importantes. Agora, algumas questões que ficam daquelas, né? Como o avanço, que é para a gente pensar, se a sociedade tem olhado. Então, ela tem produzido documentos e ela tem avançado também na área de saúde, né? Nós temos, a ciência vem produzindo medicamentos, né? Estudos importantes para defender as crianças, e nós temos áreas específicas para estudar doenças e questões específicas da infância e das crianças, tecnologias adequadas, inclusive para muitas questões, muitos exames, muito se pode fazer com a tecnologia para proteger a vida das crianças e a saúde das crianças, e vários programas aí governamentais. Muitos órgãos e entidades protetoras da infância e do direito da criança nós temos, né? E até a indústria alimentícia, né? Com produtos elaborados para a saúde, para pensar uma alimentação saudável, né? Então, nós temos muitas coisas. Então, a sociedade, de modo geral, olha para a criança e pensa nesse período da vida. Agora, a questão é como ela olha e o que ela faz com o que ela produz, e se isso chega até as crianças, né? Então, produção tem, né? Aí, só volta um pouquinho. Então, o que temos permitido a partir de tudo isso que é produzido e que a ciência vem produzindo, o que é que nós temos permitido às crianças que chegue até? E aí, nós temos aqui que esse foi o desafio colocado pela comissão do evento também, para a gente pensar a infância a partir dessa imagem, né? Que realmente
é meio complicado, né? É desesperador você olhar as crianças tão desamparadas, né? E essa imagem dessa criança síria, né? Uma criança que 3 anos, ela não está tirando um soninho ali, né? Uma criança que foi nas guerras, né? Ou seja, você tem os movimentos, que aí você imagina assim, guerra, esse sofrimento todo das crianças, isso é coisa do passado. Hoje a sociedade ela consegue viver de outra forma, a humanidade produziu muito conhecimento, isso não existe. E aí nós vemos na representação, representado por essa criança aí, né? Um menininho de 3 anos que fica, né? Vai por água porque a família precisa sair de um espaço, de um campo de guerra e de um lugar em que ela não tem condições mesmo de sobrevivência. Mas aí também essa saída não permite a criança, né, a sua família inteira, mas aí no nosso caso, pensar a criança e a infância tão desprotegida, né? Como é, né? E aí a fala do pai da criança, que é: meus filhos escorregaram de minhas mãos, estavam com colete salva-vidas. E a nossa questão é o que produz uma situação como essa, que foi, né, que é algo para a gente pensar. Por que é que a sociedade ainda permite, com tudo que ela produz, situações desse tipo? E não só, né? E aí, a partir daí, pode avançar. Pegando a fala do pai da criança, que é: meus filhos escorregaram de minhas mãos. E aí a gente vem pensando, quantas crianças não escorregam das nossas mãos, né? Quanta sociedade não permite que as crianças escorreguem, né? E aí eu coloco algumas imagens aqui, para passar um pouquinho rápido, né? Aqui dentro, só volta um pouquinho. Aqui tem uma criança, só volta. Uma criança, porque ficou meio escuro, sendo enterrada ali, né? Uma criança que está... Então nós temos várias situações de desamparo, né? de descuido com a infância. E aí nós falamos, mas nós produzimos tanto, né? Escorregam essas crianças, como que elas saem? E aí nós produzimos tanto, então as crianças estão com o colete, mas elas não conseguem se salvar, não é? Sozinhas. Se nós produzimos, então, esses coletes, seriam representados aqui pelas nossas leis, os estatutos, os regulamentos que estão aí, mas não conseguem produzir, não conseguem defender essas crianças se nada for feito, né? Então, assim, só regulamentos e leis possibilitam, mas não dão conta sozinhos, né? Se a gente não pensar, se a sociedade não conseguir materializar o que pensa e o que propõe e o que acredita, que de fato é necessário. Então a gente tem ainda algumas questões para pensar. A população infantil, ela, no caso das crianças, principalmente aí, né, população de crianças e adolescentes, ela chega a basicamente 1/4 da população, né? E dessa população, nós temos, no Brasil, né, pelo menos foi o que eu consegui do censo de 2010, 821 mil indígenas no país, são crianças, né, no Brasil. Então, nós temos muitas crianças que precisam de amparo e cuidado, atenção, educação, tudo, né? São milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para que se desenvolvam com plenitude todo o seu potencial. De acordo com dados do IBGE, né, então, como nós atendemos e cuidamos das nossas crianças? Pelo IBGE, o atendimento à creche em 2013 atingia, né, 28% das crianças de 0 a 3 anos. Então, assim, o direito é garantido, não é? Mas, de fato e concretamente, a gente não tem ainda esse atendimento. E o atendimento à pré-escola, em 2013, então, 95,2%. E é meta também que eu vou avançar ali, mas do PNE, né? Então, este ano, né, 2016, é o ano para atendimento de 100% das crianças de 4 e 5 anos, pela emenda constitucional 59, a partir daí. E aí, né, quais são os dados? A gente tem que acompanhar, e aí, o Brasil dá conta de atender todas as crianças da pré-escola? Qual o investimento que foi feito para que isso acontecesse a partir da lei, né, a partir da promulgação? E o pior que a gente vai observar é que, para
para dar conta do que é obrigatório, o Estado brasileiro, no caso, quem é responsável pelo atendimento à educação infantil, que geralmente, né, que pela Constituição são os municípios, o que fazem? Na demanda para atender as crianças da educação infantil, pré-escola, 4 e 5 anos, pela obrigatoriedade, e pelo fato de ter que responder junto ao Ministério Público, se não der conta de atender a obrigatoriedade, já que este ano é o ano limite para isso, né? 100% das crianças na escola. Aí o que é que está sendo feito? Eu estou presenciando isso lá em Porto Velho. Eu não tenho dados concretos, mas é possível que isso esteja acontecendo no Brasil inteiro. Os municípios estão diminuindo, o que já era pouco, né, esse 28% aí de creche, né, em 2013, pode ser que no ano que vem a gente perceba um número ainda menor. Por quê? Os espaços, né, físicos e os professores que atendiam, então, uma demanda da creche estão sendo ocupados com as crianças de 4 e 5 anos. Ora, é preciso sim, não é que a gente não queira que as crianças precisam estar lá, mas é preciso que se invista na construção de espaço para poder atender as crianças de 0 a 3. Né? Então, não dá para tirar um espaço para atender o outro, então atende o que é obrigatório e deixa as crianças de 0 a 3 que ficam fora da escola. Então, os avanços não atingiram todas as crianças da mesma forma. E o Brasil é ainda um dos países mais desiguais do mundo. Esses dados estão no relatório da infância, da Unicef, sobre a infância de 2016. Tá? Acho que eu fecho. Então, enquanto 37% das crianças e dos adolescentes brancos viviam na pobreza em 2010, esse percentual se amplia para 61% entre os negros e pardos, de acordo com o censo de 2010. Então, a gente tem, nós temos dados de pobreza, de diversidade, e nós temos a pobreza maior ainda entre os pobres mesmo, mas maior ainda entre indígenas, negros, né, pardos, ribeirinhos. De 90 a 2012... a taxa de óbito entre crianças menores de 1 ano foi reduzida a 68,4%, atingindo a marca de 14,9% de mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Isso de acordo com os dados de 2012. A média mundial é de 43, ou seja, estamos abaixo da média. Isso é bom, né? Mas o ruim é que ainda temos 14,9%. Mas aí tem outra questão aqui, ó. Os bebês até 1 ano ainda morrem por causas que poderiam ser evitadas, ou seja, diarreia, malária, doenças que poderiam ser evitadas, ainda matam as crianças. Hoje, as maiores vítimas da mortalidade infantil são as crianças indígenas, de acordo com os dados do IBGE. Elas têm 2 vezes mais risco de morrer antes de completar 1 ano do que as outras crianças brasileiras, as crianças indígenas. Bem, aí quem geralmente está fora da escola? Pobres, negros, indígenas e quilombolas. Uma parcela dessa população tem algum tipo de deficiência, né? Me desculpe se o nome é esse mesmo, mas eu acho que é deficiência que a gente chama aí. E grande parte vive nas periferias dos grandes centros urbanos, no semiárido, na Amazônia e na zona rural. Muitos deixam a escola para trabalhar e continuar e contribuir com a renda da família. O trabalho infantil ainda continua. Quase 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos ainda trabalham no Brasil. E aí eu quero fechar com essas questões aqui, porque o tempo já avançou e também estou concluindo. O que será concretizado do PNE para a infância, mas principalmente para a primeira infância? Então, o Plano Nacional de Educação, ele traz metas, e aí, para a primeira infância, principalmente, né, todas as metas, mas principalmente da primeira infância, o que é que a gente vai dar conta? Nós sabemos que no outro PNE, o anterior, já tinha uma meta de atendimento à creche de 50%, que não foi atingida. Ela continua, né, no PNE atual. Irá garantir a promessa de educação para todas as crianças, e todas incluem as crianças do campo, da cidade, né?
na cidade e na floresta, ou seja, todas as crianças em todos os lugares. Qual o sentido de se produzir leis e não cumpri-las, né? Então, são essas questões que eu deixo aqui para a gente pensar, e agradeço a todos e a todas pela paciência. Obrigada.